Glória a Deus, amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã. É sempre um privilégio quando estamos na casa do Senhor, amém? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas eu tenho por certo que aqueles que escolheram estar na casa de Deus, escolheram estar no melhor lugar. Aqui você não veio para perder o seu tempo, mas você veio para investir o seu tempo. Tudo que você possa fazer que vai trazer retorno para você é investimento. Por exemplo, alguns podem olhar para o conhecimento, para o ensino, né? Ou para um curso, enfim, para alguma coisa e de repente dizer isso é um gasto. Não, é investimento. Aquilo que te trará retorno depois é investimento. Talvez você vai despender algo, né, naquele momento, mas em uma situação futura, em um momento oportuno futuro, você então vai colher isso. O agricultor, o lavrador, nós sabemos que ele investe a semente no solo, ele não joga a semente, ele não deixa ali de qualquer jeito, mas ele investe, ele cuida, ele zela, porque ele sabe que aquilo é um investimento e que depois retornará para ele. Ou um pecuarista que cuida dos animais, né, dos seus rebanhos, ele sabe que depois ele terá um retorno daquilo. Você que está na casa do Senhor, você não está perdendo o seu tempo, você está investindo o melhor da sua vida no reino dos céus, amém? E você terá isso de volta, pode ter certeza. E eu sempre costumo dizer, ou que seja nesta vida ou na vindoura, mas muito mais na vindoura, porque se nós pensarmos apenas nessa e queremos nessa, e se não for o desejo do coração de Deus, que sonhos e desejos peculiares seu, particular seu, que não é o de Deus, que não atrela, como já tenho dito, com a necessidade de Deus, então acalma o seu coração, fique tranquilo, porque Deus ele tem o melhor, e Ele sempre sabe o que é melhor para os seus filhos, amém? Porque nós sabemos que, por exemplo, temos aqui muitos jovens, muitos adolescentes, e alguns com algumas habilidades incríveis. Talvez se dessemos um carro, um veículo na mão de algum desses adolescentes para dirigir, os irmãos acham que eles conseguiriam dirigir um carro, um veículo? Com certeza, né? Mas ele vai ter essa habilidade, ele tem esse direito. E se o carro é do pai, de repente ele pode dizer, o carro é do meu pai. Imagina o pastor Jerry entregando a chave do veículo, ou na mão do Pedro, ou do Mateus, dizendo, toma filho, faz o que você quiser. Imagina, né? É filho, eles teriam direito. Só que tem uma coisa muito importante aqui. Talvez eles tenham direito, mas não têm autonomia. Autonomia é você tirar a sua carta de habilitação, é você ter as condições, os requisitos necessários para que você possa então dirigir um veículo. Nem todos os filhos, são herdeiros, mas nem todos têm autonomia. Então espera cada um, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo de Deus já me diz nesta manhã para compartilhar isso com cada um de vós, inclusive comigo. Espera a hora e o momento de Deus, porque Ele te dará autonomia. Quando Ele perceber que você tem a condição necessária, que você tem os requisitos, então Ele entregará aquilo que você deseja no seu coração, amém? Estou feliz aqui por ver Edmilson aqui, muito feliz, muito contente. Edmilson na minha vida foi parecido com as parteiras egípcias, né? Os irmãos vão dizer, mas como assim, o que tem a ver? Os irmãos conhecem a história das parteiras egípcias, né? Aonde o faraó disse, ó, pega as crianças, quando for nascer, vocês matam as crianças, né? E aí elas ouviram, vamos dizer, mas foram tocadas de uma certa forma pelo nosso Deus Todo-Poderoso a não fazer aquela barbárie. E quando foram indagadas, e aí, que vocês falam? As mulheres, as hebreias são muito espertas, inteligentes, quando a gente chega, as crianças já nasceu, a gente nem sabe o que acontece. Mas não era verdade, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Edmilson, pela graça de Deus, foi usado como um instrumento para abrir uma porta para mim aqui em Portugal. E quando eu fui com ele no carro, ainda nem conhecia ele, né? E ele já fez toda uma história da minha vida para discorrer, para falar ali do meu patrão agora, atual patrão, contando que me conhecia, enfim. Ele criou todo
um enredo, meus queridos irmãos, né? Já pensou se de repente eu chegasse lá e desfizesse tudo aquilo, mas ele, usado por Deus como uma ferramenta na mão de Deus, foi um canal de bênção para mim, e o Senhor guiou todas as coisas. E dou graças a Deus hoje pela vida de Edmilson, amém, pela sua família, né, que é uma família abençoada. Já disse a ele que o menino dele tem uma habilidade incrível, que Deus tem dado a ele. Não digo dom porque há um rol taxativo de dons, mas Deus deu um talento incrível para esse moço. E cremos também, né, meus queridos irmãos, assim como ele veio hoje, não para o envergonhar, mas que outras vezes ele possa estar aqui conosco. Edmilson, você foi uma bênção na minha vida e continua sendo uma bênção na minha vida, amém? Que Deus te retribua tudo que você fez, em nome do Senhor Jesus. Sem mais delongas, vamos estar lendo a poderosa palavra do Senhor, meus queridos. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9. Vamos estar compartilhando um pouco aqui da palavra de Deus. Não quero ser pelo muito falar, mas pelo mover do Espírito Santo na minha e na sua necessidade. Não adianta comermos muito e nos fartarmos e sairmos, como se diz algum, né, até mesmo repugnando, eu comi demais. Não, mas às vezes a gente come algo pouco e aquilo nos dá nos sacia e nos dá um gostinho de quero mais, que aquilo é maravilhoso. Então não é pelo muito falar, eu quero apenas aqui compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar ao nosso coração e a necessidade da igreja. Mateus, o capítulo número 9, todos acharam? Mateus 9, está ali também, né? No capítulo 9, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mais uma vez, Mateus capítulo número 9, o verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém? Nós sabemos que o Senhor, Ele escolheu a cada um de nós. Todos nós fomos escolhidos para servirmos a Deus, para estarmos aos pés do Senhor. E como já temos falado, nós cremos que todos aqueles que ouvem o chamado de Deus, todos aqueles que ouvem a voz de Deus ela é tão maravilhosa, a voz de Deus ela é tão poderosa, que eu creio que é impossível aquele que escuta a voz do Senhor verdadeiramente não segui-lo. É muito difícil alguém que já teve a oportunidade de ouvir a voz do Mestre, a mansa voz do Senhor, aquela voz que nos traz o alento, que nos traz o consolo, não seguir ao Senhor. Assim foi comigo, eu creio que assim foi com você. E de repente, às vezes nós até nos perguntamos, né? E o que acontece talvez com aqueles que se distanciam dos caminhos do Senhor? Eu não quero talvez aqui nem para causar tristeza no coração de ninguém, nem para que cause dúvida no coração de ninguém, mas talvez esse seja um pensamento meu, um posicionamento meu. Talvez alguns possam até concordar, outros não. Mas eu creio que aqueles que acabam se afastando dos caminhos do Senhor é porque eles ainda não tiveram um encontro genuíno com Cristo. Quando olhamos a parábola do filho pródigo, Lucas, nós sabemos que ele vai discorrer, ele vai falar a respeito disso. Ele sai, mas vocês vão ver que mesmo quando ele estava longe, quando ele estava distante, ele sentiu a necessidade em voltar à casa do Pai. Ele sentiu o desejo de estar na casa do Pai. Ele lembrou das maravilhas que havia na casa do Pai. Pastor, então por que alguns se distanciam? Sim, alguns se distanciam, mas o que eu quero dizer é que quando uma pessoa, ele escuta o chamado do Mestre, quando ele escuta a voz do Senhor, mesmo que se ele se distancie um pouco, mesmo que ele esteja longe um pouco, mas ele não volta àquelas práticas talvez tão agravantes na vida de uma pessoa. Ele não volta a praticar aquelas coisas. Imagina alguém que era do crime, alguém que era do tráfico. De repente, se ele se distancia dos caminhos do Senhor, mesmo que ele esteja longe, mesmo que ele esteja distante, ele não vai voltar a fazer aquelas atrocidades que ele fazia antes. E como eu disse aos irmãos,
Esse é um pensamento meu, eu tenho esta convicção, porque a graça, ela é tão maravilhosa. Nós sabemos que o poder de Deus, ele é tão maravilhoso, e quando nós encontramos esta pérola tão maravilhosa, nós então procuramos protegê-la, zelá-la, cuidá-la, porque quando eu lembro de Judas, ele falando, eu creio que já está no verso 2, ele sauda primeiro no 1, ele vai dizer: mas eu senti por necessidade que vocês batalhem pela fé que uma vez vos foi dada. E quando recebemos, então, nós lutamos, nós realmente procuramos de alguma maneira proteger isso. Não vou dizer que você vai receber a salvação através do teu esforço, mas isso faz parte. É como sempre falamos, não que a tua roupa, o teu jeito de falar, o teu jeito de ser vai te salvar, mas aquele que é salvo, ele tem essas características que são peculiares do servo de Deus, porque quando olhamos para nós sabemos que somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores, mas há uma diferença entre você ser um pecador, que infelizmente às vezes pode ser até algo voluntário ou involuntário, quando cometemos algum delito que desagrada o coração de Deus, que entristece o Espírito Santo. Todavia, nós não vivemos numa prática reiterada de um determinado delito. Nós não vivemos a iniquidade, porque a iniquidade é aquele pecado reiterado, não é aquilo que você infelizmente fez numa segunda-feira e não podia fazer, mas passou, você não praticou aquilo, ou talvez daqui 30 dias, infelizmente, você novamente. Eu estou dizendo daquele que vive da prática, aquele que vive do pecado da forma reiterada. Então, quando nós encontramos ao Senhor, nós ouvimos a voz do Mestre e o seguimos. E como eu disse, mesmo que às vezes pecamos, mesmo que cometamos alguns delitos, mas nós sempre reconhecemos e voltamos. E eu digo que isso é como se fosse escovar os dentes ou tomar um banho. Se você tomou um banho no final do dia, e de repente se você tem o costume de tomar na parte da manhã, enfim, qual seja o horário, se você já tomou um dia, você vai dizer: eu não preciso tomar mais, porque eu já estou limpo, me limpei. Talvez naquele momento sim, mas você não vai voltar aos afazeres do dia a dia, do labutar cotidiano, você não vai voltar a se sujar. Sim, assim somos nós. Não que você literalmente vai ver uma poça de lama e vai dizer: eu vou me jogar na lama. É possível, talvez alguns façam isso, não sei, né? Há gosto para tudo, mas essa não é a ideia. Imagina, até teve um colega meu no trabalho um dia brincou comigo. Não vou dizer o nome, ou eu digo, tá, vou dizer, é a sobrinha do pastor. Disse: rapaz, eu trabalho contigo e eu tava olhando esse dia, você parece uma amarrota essa roupa, você não desarruma esse cabelo. Mas ele brincando comigo, né, graças a Deus, eu creio que tenho poucos inimigos, espero assim. E ele disse para mim: mas você não desarruma, você trabalha aqui. Não, queridos, mesmo você que está trabalhando no teu serviço, eu creio que você procura estar ali sempre bem arrumado, ou que seja as irmãs, ou os homens também. Você não vai se sujar de propósito, mas se for preciso você sujar, você vai se sujar, mas ninguém vai fazer isso de propósito. Então assim somos nós. Como você escova os teus dentes, ou pela manhã, ou de noite, ou após as refeições, enfim, não sei qual é o teu hábito de asepsia, hein? Mas você sempre faz isso. Nós não somos perfeitos, todos nós estamos buscando a perfeição. Só o Senhor Jesus é perfeito, só Ele é perfeito. Mas só que há uma diferença entre aquele que busca a perfeição e aquele que abandona. E a poderosa palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele estava indo pelo caminho, se foge a memória, eu acho que era Cafarnaum, e quando ele passa ali por aquele caminho, Jesus passando, ele viu uma pessoa. Jesus nesta manhã, ele viu eu e você. O Senhor Jesus, ele viu a cada um de nós. Você acha que Deus, ele sabe o número do teu NIF? Ou o número do teu CPF? Talvez você não sabe o seu tipo sanguíneo, mas o Senhor sabe. Talvez você não lembra todas aquelas senhas do teu e-mail, de PIN, de tanta coisa que a gente tem que gravar, tanto número, e que você talvez já se esqueceu, mas o Senhor não. Ele sabe todas as coisas. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tem uma mente maravilhosa. Ele vai dizer até que nós temos que ter a mente do Senhor. Ele viu você.
Talvez você ache que ele não viu você, mas a poderosa palavra do Senhor vai dizer que Jesus passou e viu um homem. Ele viu você. Talvez você olhe e diz: não, mas Deus, ele vê tantas pessoas. Não, querido, você não está entendendo. Ele viu você. Eu não sei se você já estudou, ou os jovens que estão aqui, os adolescentes podem me ajudar, ou os irmãos também. No ato da concepção, são quantos milhões ou bilhões de sementes correndo, indo para que o óvulo seja fecundado? Pastor, você é doido de falar essas coisas? Não, eu preciso falar para que você possa compreender, meus queridos. Meus irmãos, são bilhões e bilhões, e no meio de muitos o Senhor, ele viu você. Enquanto todas aquelas sementes estavam indo, ele olhou para mim, ele olhou para o Leandro, ele olhou para o João, para a Maria, para o Francisco, enfim, ele olhou para você e ele disse: você é meu, você é o meu escolhido, e entre milhões, você foi aquele que entrou ali, muitas das vezes naquela semente da tua mãe, e então começou a se formar, ali como Salomão vai dizer em Eclesiastes no capítulo 11, o poderoso milagre da vida. Ele escolheu você, ele viu você. Mesmo que muitos não se valorizam, não digo aqui se valorizar no ponto de dizer, eu confio em mim, como ouvimos aqui o jovem David ministrando, maldito o homem que confia no homem. Quando você se confia na sua própria capacidade, mas em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer, eu não me lembro agora o versículo, como faz com muita maestria o presbítero Rafael, em dizer assim, que é Deus que me dá força para adquirir poder. O que você tem é porque Deus te deu condição. Não confie em si mesmo, mas o que eu quero dizer, você como ser vivente, você como semelhança de Deus, você precisa entender que se você já nasceu, é porque você é vitorioso. Ele viu você entre bilhões, ele disse, esse aqui, vou escolher ele. E você então começou a ser formado no ventre da sua mãe. O milagre maravilhoso da vida aconteceu porque Deus, ele escolheu você. Eu estava lendo, isso me foge à memória, nesse percurso aonde estava sentado este homem, haviam ali inúmeros cobradores de impostos, tanto à direita quanto à esquerda. Enquanto o povo passava, havia ali as alfândegas, e eles então cobravam a porcentagem que era do governo romano, e a porcentagem de às vezes, como a gente vê Mateus, cobravam-se ainda mais. Nesse caminho o Senhor viu um homem, ele viu você. Talvez você não consiga entender, talvez você não consiga compreender quão maravilhoso é isso, quão sublime é isso entre milhões de pessoas. O Senhor, ele olha para você. Talvez enquanto você está, eu costumava sempre dizer, não sei aqui, mas há um costume no Brasil, às vezes, de se andar de bicicleta, vejo também, mas aqui talvez o patinete um pouco mais. Talvez enquanto alguns de vocês, se já andaram, ou se não tiveram oportunidade, andem também, enfim. Mas enquanto você está, Deus está vendo você. Enquanto você está na escola, fazendo os exercícios, Deus está vendo você. Enquanto você está tomando banho, Deus está vendo você. Enquanto você está aqui como eu ministrando a palavra, Deus está nos vendo. Ele viu você. O Senhor viu esse homem. O Senhor, ele olha para mim e para você. Talvez nós não olhamos para o Senhor, talvez nós não voltamos os nossos olhos como Josafá fez. Eu creio que em Crônicas do capítulo número 22, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão no Senhor. Diante deste exército, mesmo que nós não voltamos os nossos olhos ao Senhor, mas o Senhor está olhando para mim e para você. Enquanto você dirige o seu veículo, enquanto você prepara ali o seu entremeado de porco, de quem gosta, quem não gosta, o bife acebolado, enfim, enquanto você está ali naquele momento, Deus está vendo você. Enquanto você está na internet, usando o seu telemóvel, enfim, na frente da televisão, havia uma ilustração muito bonita de um clipe daquela banda do Ministério do Louvor, Voz da Verdade, aonde mostravam pessoas em várias fases da vida, e não sei se os irmãos já viram, e uma pessoa representando Jesus,
É muito lindo, é lindo demais. E enquanto as pessoas faziam os seus afazeres, enquanto havia uma mulher ali no parto, Jesus do lado. Tem uma das imagens, é forte, é muito bonito. Está todo mundo trabalhando no escritório e tem uma senhora com uma vassoura varrendo assim, ela está do lado e Jesus está tipo do lado andando. Ela vem com a vassoura e ele está do lado junto com ela. Na mesa de cirurgia estão ali os médicos, né, operando, e aquela mãe está ali para ganhar aquele bebê e Jesus está do lado ali como secando o suor daquela mulher. Mostra aqueles que trabalham na limpeza carregando o lixo, né, levando o lixo, e Jesus pendurado do lado do caminhão de lixo. Quem já viu essa ilustração? É linda demais, queridos. Assim é comigo e com você. Talvez você mesmo que não consiga vê-lo com os seus olhos carnais, mas com os teus olhos espirituais você pode ver, e você pode sentir como os discípulos ali no caminho de Emaús sentiam, porque ardia o seu coração. Ele viu você, mesmo que você não queira aceitar, mesmo que você queira rejeitar, mesmo que você tente se afastar, mas Ele escolheu você desde o nascimento. Se você nasceu, foi porque Ele escolheu, não foi por vontade sua, não foi por vontade do teu pai, da tua mãe, não foi simplesmente por um capricho biológico para a perpetuação da espécie. Não, senhores, foi porque Deus olhou e viu você, e entre milhões Ele disse: eu tenho um projeto na sua vida, eu tenho algo para fazer na sua vida. Enquanto milhões de semente ia, o Senhor disse: entra, vai porque eu vou te usar, vai porque eu tenho uma família, vai porque eu tenho filhos, vai porque eu tenho um ministério. E Deus disse: vai, e você entrou, e por isso você está aqui hoje neste lugar. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus essa manhã. Entre muitos Ele viu você. Ali estava Mateus naquele dia, colhendo os impostos. Não sabemos se ele era de repente como Zaqueu, né? Não conhecemos toda a sua história, mas isso não importa. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na minha e na tua vida, quando temos o encontro com o Senhor Jesus. Como era a sua vida antes de ter o encontro com Jesus? Não precisa falar, não. Apenas reflita, como era? Como era a tua vida, querido? Talvez alguns de nós podemos dizer: nossa, eu sinto até vergonha. Mas é assim mesmo, não se preocupe. Será que Mateus também não poderia sentir essa mesma vergonha? Ou como Zaqueu? E nós vamos ver nesse mesmo texto, aonde tanta gente vê em Marcos no capítulo 2, em Lucas no capítulo 5, aonde aqueles que se diziam santos começaram a dizer: mas esse aí vai entrar na casa desse publicano, desse pecador. Jesus disse: mas quem precisa de médico? Olha que pergunta inteligente, queridos. Jesus era muito inteligente. Toda vez que a gente lê a palavra e observa, a gente vê que homem inteligente. E é tão bom quando aprendemos com ele, o Espírito Santo do lado, como disse nessa ilustração, a gente observando e colhendo os detalhes. É ou não é? Quem precisa de médico? É quem está doente, sim ou não? Com toda certeza, né? Então por isso, meus queridos, Jesus ele precisava encontrar este homem, ele precisava falar com esse homem, e ali estava ele sentado. Havia muitos outros cobradores, mas Jesus viu ele. Passou, talvez viu muitos, mas chegou, eu imagino assim, Jesus indo, e de repente o pai falou: para um pouco, fala com esse aí, chama ele para te seguir. Eu imagino a minha vida e a tua vida, onde eu e você estávamos ali, tranquilos, sem fazer nada, e de repente Jesus chega, e como vemos em Apocalipse no capítulo 3 e o verso 20, estou à porta e bato. Jesus te chamando eu e você, dizendo: posso entrar aí na sua casa? E o mais interessante é que o Senhor ele é elegante, né? Não sei se os irmãos já tiveram a triste, não vou dizer oportunidade, porque isso não seria oportunidade, mas a triste situação de entrar na sua casa e a sua casa ter sido arrombada, e alguém ter levado alguns pertences, objetos seus. Não sei se você já teve essa infelicidade, vamos dizer assim. Já tivemos, infelizmente, essa infelicidade em olhar, ver que levaram seus objetos, e uma das feitas, até aquele que entrou para levar o que era nosso, se machucou, acho que com vidro alguma coisa, se cortou.
deixou a casa toda ensanguentada, pegou lençóis, eu acho que tentou se enxugar com os lençóis, deixou tudo sujo. É uma coisa horrenda quando você tem essa experiência. Jesus não, ele bate, mas a Bíblia diz que Satanás, ele é como o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. O homem, ele diz: eu não quero viver nesta vida. Satanás diz: mas eu vou te subjugar. Eu não quero ser infiel, mas eu vou te subjugar. Eu não quero isso, aquilo. E o adversário das nossas almas, ele aprisiona o homem, a mulher, o jovem, e ele diz: não, você não se controla, eu te controlo. Ele arromba, ele entra na vida do homem, ele entra no casamento do homem, da mulher, da família. Ele destrói o ministério, ele destrói uma sociedade, ele destrói um povo. Satanás, ele entra, ele arromba, ele destrói. Jesus não, ele é elegante, ele bate, ele diz: ei, você está aí? Se você quiser, eu posso entrar. Olha que maravilha, servir a Deus, podemos dizer assim, é um privilégio para poucos, para aqueles que ouviram a voz do Senhor, a irresistível voz do Senhor, mas abriu a porta e deixou Jesus entrar. Ele não vai arrombar o teu coração, não, vai dizer: eu não queria ele, sai da minha vida, sai daqui. E ele: não, você é meu, e pegando, não, Jesus, ele vai dizer: você quer? Se você quer, eu estou do teu lado. Porque quando a gente vê em Mateus no capítulo 11, eu creio que lá pelo verso 28, ele vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, os irmãos sabem, aquele que já trabalhou na roça, o jugo é a canga que coloca nos animais. O jugo você coloca para que aqueles animais andem junto. Tanto que a própria Bíblia vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual. Como assim? Não coloca o cavalo junto com o jumento, são espécies diferentes, não vai dar certo. Não coloque um boi com um cavalo, né? Você pode até tentar, mas não vai dar certo, são espécies diferentes. E você colocar um animal muito velho com o mais jovem, tem que ser compatível, as coisas têm que ser compatíveis. Jesus ali, ele não estava dizendo assim: ei, dá a cruz que eu levo. Ele disse: não, pega de um lado, eu pego do outro, e nós vamos junto, e o que você precisar, não se preocupa que eu estou do lado. Você está levando aí, eu estou levando aqui. Esse é o jugo de Jesus. Ele diz: sim, tomai sobre vós o meu jugo, eu fico do lado, você parceria, sou teu sócio, estou contigo para o que der e vier, mas não abandona a canga não, porque se você abandonar, você vai levar o jugo sozinho. Eu estarei aqui, continuarei aqui, mas precisa estar comigo para fazer parceria. O adversário não, ele tenta te arrebatar, ele tenta te levar à força, ele tenta te subjugar. E como ouvimos ontem, aquilo que você não quer fazer, a carne diz: vai fazer. Você diz: eu não gostaria de fazer isso, mas o adversário, ele então obriga você a fazer. Mas o Senhor não, jamais ele vai fazer isso. Ele diz: quer ser meu sócio? Quer ser meu parceiro? Vem comigo, o meu é suave. Pode ter certeza, nos momentos difíceis, se for possível até te ajudo, coloco um peso maior aqui. Mas ele não disse: eu vou fazer por você, não, ele disse: estarei com você, eu estou convosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Ele viu aquele homem, e quando a gente continua observando, vai dizer que ele estava assentado na alfândega. Primeiro viu ele, depois o Senhor, ele observa que aquele homem, ele tinha também uma posição, ele era alguém. Imagina todos os benefícios que aquele homem tinha, as coisas que ele tinha, o dinheiro que ele já havia arrecadado, a situação social que ele estava vivendo. Ele era alguém talvez mal visto entre os judeus, infelizmente, porque eles tinham repulsa, primeiro, porque o Império Romano os subjugava. E o mais terrível de tudo é saber que quem cobrava o imposto deles era o seu compatriota. Além de eles terem o ódio, ainda ia olhar para um compatriota, olhar para um judeu, e aquele judeu contribuindo para a manutenção do império. Imagina, né? Hoje nós temos aí, queremos entrar nesse detalhe, mas na nossa nação, no Brasil, dois lados, um para cá, outro para cá. Um defende um, outro defende o outro. Imagina você que supostamente é de um lado e o outro que é do outro lado, e saber que o outro lado beneficiou o outro, ou vice-versa. Já pensou a intriga? Imagina ali o ódio que não se gera.
entre aqueles que são opostos. Então o povo, além deles saberem que eles eram corruptos, porque na sua maior parte eram corruptos, porque eles tinham que passar a parte para o Império Romano, e com certeza eles diziam, mas você quer tão pouquinho para mim? Eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais, 10% para eles e 50% para mim, né? Imagina. Então eles eram odiados, com toda certeza, entre o povo, mas era alguém que tinha uma posição. Talvez tinha um livre acesso ali entre as cortes, talvez entre os magistrados. Imagina quantos benefícios esse homem não tinha, né? Como creio que não seja aqui nesta nação, graças a Deus, mas infelizmente a gente acaba usando um pouco o exemplo da nossa nação, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu ouvi alguém dizendo, olha, um palestrante, se você é aquele que ultrapassa pelo acostamento, se você se acha o espertalhão, não fique aqui escutando isso, porque são essas mínimas coisas, são essas coisas simples que deturpam o caráter de uma pessoa. Então aquela coisa do, eu tenho alguém ali no postinho de saúde, o vereador fulano de tal é meu amigo, sabe aqueles benefícios? Imagina, será que esse homem não tinha esses benefícios? Por ter essa posição, esse aí é um bom cobrador de imposto, esse dá muito lucro para nós, esse não tem muita piedade dos seus conservos, dos seus compatriotas não, esse daí cobra mesmo, parabéns. Então ele era um homem que estava assentado, ele tinha uma posição. Mas o Senhor, ele também não está interessado na posição do homem. O Senhor, ele não está interessado na sua posição. O Senhor, talvez você possa até ter uma posição boa aí, na visão dos homens, ou financeiramente, enfim, não sei qual é o teu status, e para mim também não teria tanta importância, porque isso vale para o nosso Deus. Não vem ao caso eu saber do teu status, mas sabe, alguns às vezes levam isso como uma soberba, um orgulho, porque eu sou fulano de tal. Sabe aquela frase, sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está lidando? Talvez Mateus, não que a Bíblia vai dizer, mas eu quero conjecturar para nós entendermos que ele estava assentado. Havia uma posição desse homem. Esse homem, ele era detentor ali de um status, era detentor de poderes e autoridade ao mesmo tempo. Ele tinha esses benefícios que muitos dos dias de hoje desejam. Muitos nos dias de hoje desejam estar também como estava este homem, sentado com poderio. Mas o Senhor Jesus, quando passou, viu esse homem, viu a sua posição e o chamou. O Senhor Jesus desta manhã, ele não está interessado na minha posição, na sua posição. Ou que seja a sua posição, talvez a pior possível aqui, talvez seja uma posição boa. A minha posição é a pior, não importa. Deus não está interessado no teu status. Deus não está interessado na tua vida particular. No que eu digo particular assim, da soberba, do orgulho em dizer eu sou, eu tenho, ou eu não sou, ou eu não tenho. Não, isso não faz diferença para Deus. Deus, ele não está preocupado com isso. Nós vimos aqui que este homem, ele estava sentado, ele tinha uma posição, ele tinha uma má fama. Talvez era alguém que tinha ali uma posição, como já tenho falado aos irmãos, de privilégio. Mas o Senhor Jesus viu ele e não se interessou pela posição dele. O Senhor não está interessado hoje na tua posição. Eu estudei, não estudei, não. Deus não quer saber disso. Sim, é lógico que aquilo que eu e você temos pode ser agregado ao reino dos céus, aquilo que você conhece, porque quando vamos observar no momento de construir o templo, então Salomão manda a carta para o rei de Tiro pedindo alguém que tivesse habilidades. E o rei diz: olha, eu vou mandar esse homem, ele sabe, Irão Abismo de Forja Memória, ele sabe trabalhar com ouro, com carmesim, com metal, com madeira. Esse é o homem, ele tem condição, sim. Mas o que eu quero dizer que as tuas habilidades atrelado à necessidade de Deus, ao agir de Deus, para que a obra do Senhor, para que a vida em si, daqueles que estão ao teu redor também, para que a tua sociedade, enfim, para que todos aqueles que estão ao teu redor sejam beneficiados, sejam abençoados através daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Mas eu não quero dizer aqui para que você venha se engrandecer por aquilo que você tem, como talvez esse homem poderia fazer. Ele tinha uma posição, ele estava sentado, era alguém reconhecido, mas isso não vale nada para Deus, não vale nada para a salvação do homem, porque o propósito principal deste livro maravilhoso e sagrado é a salvação do homem. Foi para isso que Jesus veio. Ele não veio para as outras coisas. Sim, os acessórios podem vir,
acompanhando o principal, mas os acessórios não são mais o importante. O mais importante é a salvação. Esse homem, ele tinha uma posição, mas o Senhor não estava interessado na posição dele. Em terceiro, nós vimos que esse homem, ele tinha um nome. O nome dele era Mateus. E o mais interessante, meus queridos irmãos, que Marcos, ele vai dizer Levi, Lucas vai dizer Levi, mas o próprio Mateus, ele não vai dizer que o seu nome era Levi, filho de Alfeu. Por quê? Mateus, ele não é um nome hebraico, né? Ao ponto que Levi ele se humilha a si mesmo, em reconhecer ali a sua posição de, vamos dizer, que não era digno, que ele não tinha aquela, vamos dizer assim, aquele direito de estar com o mestre, porque nós sabemos que o fato aconteceu, ele mesmo discorre sobre o seu encontro com o Senhor Jesus, aonde os outros dois evangelistas diz que Levi teve um encontro com Jesus, mas ele então diminui, ele diz, não, eu não vou usar a minha origem, muitas das vezes judia, para se dizer o meu nome, porque o nome Levi é um nome maravilhoso, o nome Mateus já não tem todos esses benefícios dentro do judaísmo, podemos se dizer assim, por ser um nome grego, se não me foge a memória. Então, o que eu aprendo aqui também, meus queridos irmãos, porque o nome, ele vai dizer quem você é, o nome, ele tem um significado, eu já disse isso aqui aos irmãos, porque o nome, quando Jesus, ele diz aqui, que ele então, sabia o nome dele, diz que o nome dele era Mateus, Jesus está dizendo, eu conheço a tua personalidade, eu conheço as tuas atitudes, eu sei quem você é. Porque infelizmente, meus queridos irmãos, as pessoas, eles vão nos tratar conforme as nossas atitudes, conforme nós vivemos, conforme nós andamos. Como assim, queridos? Talvez você tenha um amigo, não sei se seja o caso, mas sabe, alguém diz assim, o Zé do Boteco, é ou não é? Por quê? Porque bebe muito. O malandrão, por quê? Porque faz coisa errada. Lembro-me quando em Gênesis no capítulo número 32, ali então o anjo do Senhor, a personificação, vamos dizer, do próprio Cristo, aonde se encontra com Jacó e pergunta, qual é o teu nome? O Senhor está perguntando, quem é você? Quais são as tuas qualidades? Qual é a tua característica, o que você faz? Porque nós seremos conhecidos por aquilo que nós fazemos, nós seremos conhecidos por aquilo que nós representamos, porque talvez eu aqui, na frente é uma coisa, bonitinho, mas só me conhece quem vive comigo dentro da minha casa, quem está comigo lá no meu emprego, quem me conhece ali no meu labutar cotidiano, na minha vida pessoal. Esses é que vão dar o nome de quem eu sou. Quem eu sou? O malandrão, o suplantador, o enganador, ou eu sou o bom pai, o bom marido, o homem exemplar, hein? Aqui Jesus está dizendo, eu sei quem você é, mesmo que você não queira aceitar, mas o Senhor te conhece, Ele te viu sim, Ele te viu e te amou, Ele sabe o teu status, a tua posição, e a pergunta dele hoje é, e aí, vai continuar sendo quem você é? Eu te conheço. Mas o meu nome é fulano de tal, sim, talvez no teu RG, no teu NIB, enfim, não sei, tem algum nome, mas o Senhor, Ele te conhece. Quando Jacó, ele diz, o meu nome é Jacó, eu imagino, é igual o caso de Abrão, né, e Sarai, que quando o Senhor troca os seus nomes, porque Sara significava mãe de uma grande nação e Abrão, pai de uma grande nação. Então havia um significado, e como eu já disse aqui aos irmãos, imagina até engraçado aquele casal de velho, aonde Sarai dizia, pai de uma grande nação, vem almoçar que o almoço está pronto. Porque quando falavam o nome, é igual os colegas meus já brincaram comigo, o meu nome por ser Jobson, é como se fosse filho do trabalho. Papai não escolheu bem, acabou me subjugando a uma situação não muito agradável, poderia ser filho do descanso, né? Jobson, filho do trabalho, há um significado. Aqui, principalmente em Portugal, por terem mais essa aproximação do inglês, alguns colegas quando encontram dizem, pô, você é filho do trabalho. Papai sem querer colocou. Imagina, pai de uma grande nação vem almoçar. Isso parecia ser uma loucura e eles rindo. O que eu quero dizer com isso aqui, que há um significado. Você é conhecido pelas tuas atitudes, pela tua característica, pelo teu caráter, mesmo que o teu nome esteja escrito num documento de um jeito, mas as pessoas te chamam por aquilo que você é. Jacó era suplantador, enganador. Imagina,
o pai de uma grande nação. Vamos saudar hoje aqui, vamos convidar para pregar aqui o irmão suplantador. Está com a oportunidade. Ficaria bacana? Tinha um significado, todo mundo ia saber. Está aqui, vamos aqui, dar oportunidade. Hoje é o pastor enganador. Nossa, meu Deus do céu, vou ali beber uma água. Ir embora, nem ia ficar para ouvir. Mas imagina Israel, príncipe com Deus, ou príncipe de Deus. Que coisa linda, meus queridos. Imagina, Rafael, teu nome fosse Israel, chegasse, vamos ouvir aqui o príncipe com Deus ministrar a palavra, ou os outros irmãos aí. Já pensou, pessoal? Eita, esse aí veio direto do céu, na carruagem de fogo. O nome dele era Mateus. Havia um significado. Como nós somos conhecidos lá fora? Como os teus filhos te conhecem? Como a tua esposa te conhece? Como o teu esposo te conhece? Como o teu patrão te conhece? Como os teus amigos te conhecem? Enfim, como as pessoas te conhecem? E nós precisamos estar muito atentos quanto a isso, queridos. E ali o Senhor encontra aquele homem, mas o nome dele era Levi, homem chamado Mateus. Havia uma característica naquele homem. E seguindo como nós vimos aqui, aquele homem, quando ele escuta a voz do Senhor, após ele entender que o Senhor havia visto ele, que a posição dele não significava nada, e o Senhor então revela ali quem ele era, suas características, que ele precisava de mudança, que ele precisava ter um encontro com o Senhor, que ele não poderia continuar sendo aquela pessoa que ele antes era, mas que ele tinha que ter uma mudança de vida, né? Porque converter ou conversão é você fazer o sentido contrário. Você está na direção, tem uma placa de conversão, você vai aqui, você vira e volta. Porque você pode virar à esquerda ou à direita, mas você tem que fazer o sentido contrário. Eu me converti, então você está fazendo o caminho contrário do que você fazia antes. Não, eu estou indo aqui numa paralela. Eu estou paralela a Jesus. Não dá certo, querido. Não vai dar certo. Continuar fazendo as mesmas coisas, não. Eu me converti. Eu sou uma pessoa diferente. Você está fazendo um caminho contrário. Então a Bíblia vai dizer que Jesus chega e fala para ele: segue-me. Jesus fala para você hoje: segue-me. Qual vai ser a sua resposta? Qual será a sua resposta para o Senhor nessa manhã? Jesus, ele simplesmente chega e diz diretamente para mim e para você: segue-me. Quantos estão dispostos a seguir verdadeiramente? Não precisa levantar a sua mão, mas seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus nesta manhã. Ele não precisa, talvez como eu estou aqui ministrando e falando, ele simplesmente chega numa voz suave e maravilhosa. Ele diz: você, é você mesmo, sim, escolhi você, conheço tua posição, sei quem você é, e te conheço, sei quem você é, vem, segue-me. Não, mas como assim? Não, mas o senhor sabe quem eu sou? Sei. E você sabe a minha posição? Sei. Eu simplesmente estou dizendo: vem, segue-me, segue-me. O Senhor Jesus nesta manhã, como eu disse, Ele não quer saber nada da tua vida, do teu passado, como foi. Ele simplesmente está dizendo assim para mim e para você: eu quero você, eu escolhi você, eu sei quem você é, eu sei como você está vivendo, eu sei sua posição. Eu apenas estou dizendo: segue-me, vem, não, deixa tudo, vem e segue-me. Esta é a palavra do Senhor: segue-me. Ele está pedindo exclusivamente para você seguir. E o que Levi fez? A Bíblia diz que ele simplesmente se levantou e seguiu a Jesus. Oh, meus queridos, isso é tão maravilhoso. Ele simplesmente levantou e seguiu ao Senhor. Ele não perguntou: quanto eu vou ganhar? O que eu vou fazer? O que tem para mim? Qual vai ser os benefícios? Não. Ele não indagou a nada ao Senhor. O Senhor Jesus foi direto para com ele. O Senhor simplesmente chegou e falou para ele: segue-me. Só isso. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. Eu quero que você me siga. Mas o que eu vou fazer com tal coisa, com isso, com aquele vício? O Senhor simplesmente está dizendo: segue-me. Mas o Senhor não delongou a conversa aqui, dando ele: não, eu vou dar esses 5 passos, você vai fazer esses 6 meses, depois de 6 meses nós vamos então entrar. Não. Me entendam bem, o Evangelho, ele tem tem todo esse aparato, tem tudo isso, porque o próprio Jesus, ele vai dizer assim: vocês vão batizar, e vai ensinar eles, ensinando a guardar. Então o Evangelho, ele tem um ensino, tem um crescimento, mas a
Aqui Jesus ele chega e vai dizer direto para ele: vem e segue-me. Eu só quero que você me siga, apenas isso. Não tem outra coisa, não tem nada que conversar, que falar. Vem e segue-me. E ele, não resistindo à voz do Senhor, a Bíblia diz, e ele levantando-se o seguiu. Simplesmente isso. Ele não perguntou: mas eu vou morar na onde, Senhor? O que eu vou fazer? E como que vai ser o meu emprego? Eu vou ganhar quanto? E aí qual vai ser o meu ministério? Não, ele simplesmente seguiu a Jesus. Aqueles que quando Jesus diz: vem e segue-me, não segue ao Senhor, não se levanta e vai, esses continuam sentados lá na coletoria, continuam sentados na alfândega, continuam sentados lá, vivendo a sua vida medíocre espiritualmente falando, sem nenhum dos benefícios do Evangelho de Cristo. Mas aqueles que ouvem o chamado do Senhor, aqueles que entendem que foram ali vocacionados, aqueles que entendem o propósito, e quando o Senhor diz: vem, segue-me, ele então se levanta e segue ao Senhor Jesus. Acontece como aconteceu com a vida deste homem, a qual escreveu um dos evangelhos maravilhoso aqui, segundo a versão dele, porque ele naquele momento, entre muitos, ouviu o chamado do Senhor, levantou e seguiu ao Senhor. O Senhor ele está dizendo para você: segue-me. E o que você precisa simplesmente fazer é se levantar e seguir a ele. Mas como eu vou fazer? Como eu vou viver? O que tem para mim? Não, deixa isso, que o Senhor com o tempo ele então colocará cada coisa no seu lugar. Eu me lembro, quero dar um testemunho já para finalizar, de dois fatos que aconteceu, tanto um no pastoreio do meu pai e outro tanto num pastoreio meu, onde pessoas que muitas das vezes ainda estavam ou fumando ou bebendo, e essas pessoas diziam: eu vou deixar de servir a Deus. Estou dando isso um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, tá, meus queridos? Eu estou dando esse exemplo porque esse talvez seja o mais fácil de nós compreendermos a situação. Aonde essas pessoas disseram: não, mas eu ainda estou bebendo, eu ainda estou fumando, eu não consigo sair, eu vou então se distanciar dos caminhos do Senhor. E nós sempre dizíamos a essas pessoas: não, jamais, continue aqui dentro, continue do jeito que você está, porque o Senhor é que vai dar a libertação a você. E essas vidas, essas pessoas, meus queridos irmãos, através do poder da palavra, como um martelo que ia batendo na pedra dura, e ia e aquilo foi batendo, até que se quebrou, aonde o adversário das nossas almas não teve mais poder em subjugar aquelas vidas, mas eles simplesmente entenderam. Quando o Senhor falou: segue-me, ele se levantou e foram e seguiram ao Senhor Jesus. Você acha que Levi, a partir daquele dia, vamos dar um exemplo, que isso aconteceu no domingo, na segunda-feira ele já estava com terno e gravata, arrumadinho, já com a Bíblia debaixo do braço, toda uma? Não, nós precisamos entender que tudo há um processo, as coisas começam de baixo, vai indo e vai crescendo, mas há novidade de vida. A palavra do Senhor para você nesta manhã é: levanta-se, vem e segue-me, porque esse é o desejo do coração de Deus. Fecha os teus olhos nesta manhã, eu quero fazer uma pequena oração muito rápida aqui contigo. Para aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que não entenderam que o Senhor viu você, para aquele que talvez fica aí agarrado na sua posição: mas o que os meus amigos vão pensar? Logo eu, o que vai acontecer comigo? Não, talvez aqueles que sabem da sua característica, talvez vivem uma vida de interpretação, mas o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem você é, e Ele te chama pelo teu nome. O Senhor, Ele diz para você: deixa tudo, vem e segue-me. E se você está em dúvida, eu quero nesta manhã orar para que você venha se levantar em nome do Senhor Jesus e sair do vale da indecisão, porque Deus não trabalha na indecisão. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui se encontra cada um dos teus filhos. Meu Deus, eu não faço nada, eu não posso nada, nenhum homem pode nada, Senhor, mas o teu Espírito pode tudo. O teu Espírito que pode entrar no coração de cada um dos teus filhos, que pode sondar o mais o oculto e o escondido, que pode trabalhar no caráter, na vida de qualquer pessoa. Eu peço a ti, Espírito Santo, porventura aqueles que estão em dúvida, porventura aqueles que ainda não tomaram a posição,
de seguir ao Senhor Jesus, que nesta manhã se levantem, saiam do comodismo, saiam da situação que está vivendo e tome uma posição em nome do Senhor Jesus, para seguir ao Senhor, que não faça as perguntas, que não faça os questionamentos, que não coloque muitas das vezes alternativas, que muitas das vezes não coloque imposições para servir ao Senhor, mas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre estas vidas, sobre cada um dos teus filhos aqui, que possam em si cair e dizer: eu preciso do Senhor, e que se levantam e possam seguir ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, que eles não venham resistir ao chamado do Senhor, porque este chamado é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, desta manhã nós determinamos sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Espírito Santo de Deus complete melhor esta palavra no vosso coração. Levante-se, não pergunte, não questione, apenas siga o Mestre. Todos aqueles que seguiram o Mestre jamais foram desapontados, amém. Agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Volta a palavra ao pastor Jerry, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos esta manhã.